Por isso que a atualização de identidade é fundamental você fazer com frequência. Porque hoje, você precisa de 7 horas. Ah, Isa, mas quando eu tinha 20 e poucos anos, eu podia dormir pouco. Eu podia ir na balada. 4 horas era igual a 8. Tava lindo. Isabela Camargo. Obrigada, tô muito feliz em estar aqui, Joel. Eu também. Nossa, você sabe que estar aqui é o sinônimo de... Então, por exemplo, antigamente, antes dessas situações que hoje nós temos com pessoas como você, uma pessoa, quando ela queria que a mensagem dela chegasse a mais pessoas, ela queria ir pra onde? TV. Queria estar na Globo. Tá bom. Eu já estive trabalhando lá. Então, não era esse meu objetivo. Estar aqui é a realização de um sonho. Porque eu sei que agora a mensagem vai chegar a um número infinito de pessoas. Então, hoje você é a Globo de ontem, tá? É mesmo? Só pra você saber. Você enxerga assim? Sim. E isso eu estou considerando não instituição. Estou considerando veículo de comunicação. Percebe? Porque pra mim, hoje, pessoas são maiores do que empresas. Hoje, pessoas são maiores do que empresas. A gente vem de um contexto... eu tô falando quem nasceu em 81, tá, gente? Eu também. Então, de que dia? 7 de janeiro. Ah, você é Capricórnio. Eu sou Capricórnio. 1º de fevereiro. Aquário. Então, nós viemos de uma crença de que para você ser feliz na vida, você tinha que ter estabilidade profissional. Tá. Né? Eu cresci assim, em que eu tinha que estudar muito, trabalhar bastante e, ficou numa empresa, é lá que você vai ficar. Sim. Né? Sim. Mas com a experiência que eu vivi na própria Globo, eu entendi que não é bem assim. Até porque hoje a tecnologia nos permite tantas possibilidades que antes as ideias elas ficavam muito concentradas nas mãos de poucas pessoas. Eu decido se você fala ou não na minha emissora. Eu decido se você expõe o seu pensamento ou não no meu livro. Então eu estou falando de editoras, emissoras de rádio e TV. Hoje com a internet não. Hoje você faz um trabalho fantástico. Eu promovo saúde todos os dias nos meus canais. Sim. Só que eu só descobri isso depois de viver o que eu vivi na Globo, que foi um estilo de vida insustentável. 4 anos depois, né, então roda a fita, eu tenho certeza que pessoas são maiores do que empresas. Eu não preciso mais ser a Isabela da Globo, ou a Isabela da Band, ou a Isabela de qualquer empresa que seja, para transmitir a minha mensagem. Você não precisa ser o Joel de lugar nenhum para ser o Joel. E é isso que falta muito hoje para as pessoas. É terem consciência, responsabilidade da potência que há em cada um, independentemente do lugar que esteja. Faz sentido? Total. Então. Eu digo para as pessoas que elas não são a empresa que elas trabalham. Pronto. Elas são elas. Pronto. Então, lá com a turma que trabalha comigo, Isa, eu falo assim, olha, vocês não trabalham para mim. Vocês trabalham para vocês. Exato. Vocês Exato. trabalham comigo. É. Então, quando a pessoa entra e trabalha para ela, putz, ela tem atenção com a saúde dela. Exato. Com o corpo, com o cabelo, com a unha, igual você falou, com o horário, com o jeito que ela fala, porque ela trabalha para ela. Exato. E só que nesse caso ela tá dentro da empresa, comigo naquele tempo, mas poxa, se alguma questão acontecer, a minha empresa quebrou. Sim. Vou ter que demitir. Gente, quebrei. Aí ela fala, então, vou embora, não quero mais estar com você, João, valeu pelo tempo. Como ela trabalhou para ela, o mercado de trabalho absorve esse Exato. profissional. Perfeito. E ao falar isso, eu não tô dando asas para minha galera do ponto de vista assim, Joel, você vai perder as pessoas. Não, muito pelo contrário. Eu quero desenvolver a turma e quero que eles tenham claro o potencial deles. Exato. E que eles garantam e que eles dê conta que eles realmente têm o que você chamou de potência. A potência de cada um. Por quê? Nós somos o que somos. E nós estamos nos lugares. Boa. Esses lugares são passageiros. Mas nós somos até que haja vida. Mas em algum momento você já teve, assim, uma situação que você saiu de um trabalho que você achava que era a tua identidade? Aquele trabalho? Rapaz, foi o que aconteceu comigo na Globo. É, porque eu já saí de um trabalho que eu falei, cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Eu não sou... Eu achava que eu era a empresa. Exato. Não, eu não achava. Quem acha tem dúvida. Eu tinha certeza. Exato. E foi assim também? Ah, claro. Conta aí. Menino. Eu venho de uma cidade do interior que tem 6 mil habitantes. Lá do Paraná. Então eu estou em São Paulo há 25 anos. Tá. Nessas 2 últimas décadas e meia, eu fui prestando muita atenção nos recados que as pessoas me davam, por exemplo, a respeito da minha voz, a respeito de várias características minhas. Tua voz eu acho feia, tá? Tudo bem? Sem dicção nenhuma. Você só não vem tem em mim o que tem dentro de timbre. você.
Todo mundo riu aqui, ó. Toma! Não, ó, Chega de Groselha. É assim, ó. Chega de Groselha é um novo livro, tá, gente? Do Isso. Joel, não sei se você sabe, mas eu não sabia, acabei de Ó, ganhar. deixa eu só fazer um parênteses. Você fez uma provocação que você ia fazer o meu livro... Como é que era? Áudio. Claro, a hora que você quiser. Acabei de colocar a voz em um. Não, coloca no Vai ser um meu. privilégio. Vai ser um privilégio. Então tá bom. Aí, Fechei ó, parênteses. sucesso. Joel, olha só. E isso vale especialmente para quem está começando na carreira, não importa se você tem 20 anos ou 80. Eu falo com jovens de 20 anos e 80 anos. Tá? Eu fui do interior de uma cidade de 6 mil habitantes para São Paulo. Vim, né? E aí eu fui prestando atenção no que me falavam. Então, quando eu era bailarina do SBT, no programa Fantasia, 1997... Você era do Fantasia. Uai. Né? 1997. Que legal. Eu ouvi o Arnaldo Sacomani me dizendo, o que você vai fazer quando Gênio, você crescer? Eu falei, eu devo voltar para o Paraná, isso aqui é só uma brincadeira e tal, que realmente eu tinha participado do Miss Brasil, aí cheguei no SBT, enfim, eu vou encurtar a história. E aí, quando eu estava no Fantasia, eu tinha 16 anos, ele falou, procura o jornalismo, porque a sua voz é grave. E dependendo do que você fizer, você pode ser muito bem-sucedida, você transmite credibilidade. No dia seguinte, onde eu estava? No Senac, fazendo curso de rádio, de radialista. Ok. Aí eu fui, e aí fui trabalhar com rádio, continuei na TV, jornalismo, pós-graduação, entrei no Hard News. Tá? Tudo isso pra gente falar sobre a certeza que você tem quando você é o seu emprego. Tá bom. Cheguei no Hard News, comecei no Band News TV, depois eu fui pra SBT, depois eu voltei pra Band, cheguei na Globo. Cheguei na Globo, inclusive, depois de um prêmio ESSO que eu recebi na Band, por falar sobre os vizinhos do crack. Eu tinha ouvido um não muito forte do meu chefe ao recomendar uma sugestão de pauta. Ele falou, não, isso aí todo mundo já falou. Eu falei, não, mas eu não quero falar do crack, eu quero falar dos vizinhos do crack, as pessoas que sofrem com o vício dos outros, né? Aí ele, tá bom, então vai. Fui, ou seja, eu ouvi um não, mesmo assim eu defendi a minha ideia. Legal. Depois disso, prêmio ESSO, fui pra Globo. Beleza. Recomeço a minha carreira na Globo. E eu fui, ao entregar bastante, conquistando outros espaços lá dentro. Então, depois de quase 7 anos, eu estava substituindo profissionais muito... Pode falar foda? Pode. Pronto. Eu quase não falo, mas aqui eu vou falar. Eu estava substituindo profissionais muito foda. O Tramontina, o Trali... E fazendo a previsão do tempo. Então, eu alternava. Eu comecei como repórter, aí eu fui para a apresentação da previsão do tempo e depois eu fui substituir os apresentadores. Isso, que programa que era esse? Era o... Todos, praticamente. O da tarde? Não. Na Globo, eu comecei fazendo reportagem para os jornais locais. SP1, SP2. Tá bom, SP1. Aí depois eu fui fazer a previsão do tempo. Aí eram para todos os jornais. Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e os locais. Tá. Depois disso, eu comecei a substituir os apresentadores do Hora 1, a Mona Lisa Perrone, na madrugada, o Trali e o Tramontina, em algumas situações. Então, aquilo tudo era muito interessante. Foi resultado de uma entrega. Ok. Qual foi o problema? Por amar demais o meu trabalho, eu fiz demais e não considerei de forma consciente os sinais do meu corpo. Então, o excesso de trabalho, mais uma série de fatores que aí são muito localizados em cada empresa, tá? E eu não vou dizer aqui quais foram os que me levaram ao burnout, me levaram ao esgotamento físico e mental. Que dá-se o nome hoje de burnout. Mas isso não é novidade. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Em 1869, você já vai encontrar na internet um médico chamado George Miller, que escreveu um livro, American Nervousness. E ele mencionava a neurastenia da população que estava exausta, nervosa, por conta da moderna civilização. Sim. Estamos falando de 1869, 10 anos antes de Thomas Edison inventar o filamento da lâmpada, como a gente conhece hoje. Então, estamos falando de um problema que sempre existiu, mas que agora tem um nome novo. Burnout. Antes era neurastenia. É igual bullying. Na minha época de escola, década de 80, bullying era zoeira, perseguição. Né? Hoje é bullying. Hoje é bullying. Então o burnout é um nome novo apenas, para um problema antigo. Tá bom. E aí eu, ao vivo, apresentando a previsão do tempo, no dia 14 de agosto de 2018, eu esqueci, então eu estava lá fazendo a previsão do tempo, né? Falando lá das capitais, comecei pelo norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Quando eu chego no sul, eu esqueço o nome da capital do meu estado, do Paraná.
Eu travei na palavra Curitiba. Foi como se o GPS perdesse o sinal. Sabe quando o GPS perde o sinal? Você fala, ferrou, e agora? Pra onde eu vou? Perdidaça. Foi o que aconteceu comigo. Fora, eu só esqueci, eu paralisei por alguns segundos. Eu não lembrava a palavra Curitiba. Mas por dentro eu estava colapsando. Então, eu fiquei com a visão super turva, falta de ar, taquicardia, enjoo, uma vontade de vomitar, as extremidades muito geladas. Isso num Ao lapso vivo. de segundo. Isso durou alguns segundos. E aí, Joel, quando eu retomo, o apresentador estava comigo, ele viu que eu travei, aí ele, Curitiba, Curitiba. Aí eu fui retomando, fiz esse jornal, fui para o outro jornal que eu ainda fazia. Nesse período eu fazia 3 jornais, todos nacionais. Quando acabou meu expediente, eu fui ao psiquiatra. Cheguei lá, sob risco de convulsão. Apresentei 2 anos de exames, mostrando vários índices e medidores super desregulados. Ele falou, você está vivendo a síndrome de burnout. Eu já tinha estudado isso para fazer o meu livro, não reconheci em mim os sintomas. Tá. Falei para o médico, impossível, doutor, eu amo o que eu faço. Ele falou, por isso mesmo. As pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de ter burnout do que as pessoas que são braço curto. Porque você vai pedir alguma coisa para quem? Para quem faz ou para quem não faz? Pra quem faz. Para quem entrega ou para quem não entrega? Pra quem entrega. Não tem problema nenhum, gente. O trabalho ele é fonte de saúde, mas ele também pode ser fonte de adoecimento se você não souber colocar limites. Entende? Mas Então, como é que a turma percebe, Isa? então, Joel, vamos lá. Eu amo o que eu faço. Eu também amo o que eu faço. Eu nem percebo que eu tô trabalhando. Provavelmente você também. Claro. Você tá trabalhando, você fala, não é possível, isso aqui não é um trabalho, isso aqui é minha filosofia de vida. Perfeito. Como é que a turma pode Aliás, hoje perceber eu descobri isso? o meu propósito. Depois eu te conto isso. Tá? Hoje? Hoje eu digo. Agora, assim, recentemente? Recentemente, que eu descobri o meu propósito. Isso vai ser bacana também Tá bom. pra Dá uma nossa caneta turma, pra quem tá assistindo. Pra eu ficar, porque o cérebro é ótimo pra ter ideias, mas Total. é péssimo pra lembrar. Eu sou Lembrar assim. não é caneta e Nossa. papel. Bom, Como é que a turma percebe, então, que tá com que tá indo para um caminho que não é legal. Mas a turma ama o que faz. É justamente pra turma que ama. Tá. Gente, é o seguinte. Quando a atmosfera... Então, vamos pensar aqui... Vamos sair um pouquinho aqui do óbvio. Quando o céu tá azul, tá tudo bem. Aí o céu começa a ficar escuro. O vento começa a balançar forte. As folhas estão balançando forte. O que tá chegando? Chuva, né? Chuva. Se você vai fechar ou não a janela, é uma decisão sua. Certo. Mas você, inteligente como é, você já está percebendo, pô, o céu mudou de cor. Tô vendo que as nuvens estão escuras, o vento mudou. Se eu não fechar a janela, é decisão minha. Tá. Então, esses são sinais da atmosfera para dizer, o tempo está mudando. Percebe? Percebo. Bom, no nosso corpo, quais são os sinais? Todas as dores que você sente, crônicas ou não. Então, uma dor não é punição. Uma doença não é punição. Ela é uma mensagem. Só que o que a gente faz com as nossas dores? A gente negligencia, a gente se automedica, a gente joga para debaixo do tapete ou fala que não é nada. Então, durante 2 anos, Joel, eu fui lidando com várias mensagens que meu corpo transmitia de forma bem irresponsável. Porque como eu tinha 30 e poucos anos, eu falava, não, isso aqui é bobagem. Preciso anotar, tá? Anota. Quando eu pego assim, é pra anotar. Anota. Só pra Anota. não ser mal educado. É porque, putz, continua. Anota. Esse papo da dor aí é muito bom. Então vamos lá. E uma outra coisa bacana aí para você anotar, para a gente não perder, é a questão de olhos de vítima ou olhos de aprendiz. Isso me trouxe bastante ensinamento. Mas vamos lá. A dor é uma mensagem. Se você não ouve a sua dor, ela pode se transformar em doença. Doença não é punição. É apenas a vida querendo te devolver o equilíbrio, o seu ritmo certo. Então, o que acontece? Vamos lá. Tô com dor de cabeça frequente. Muito bom isso. Aí, ao invés de eu procurar a origem da minha dor, o que eu faço? Eu vou na farmácia mais próxima. Aliás, nós temos mais farmácias ou bibliotecas nas esquinas? Mais farmácia. Muito bem. Então, para onde eu vou para resolver minha dor? Na farmácia. Eu não vou para dentro, eu não vou para a origem. Eu vou buscar a resposta fora. Aí você começa a ter dor de estômago. Ah, todo dia dor de estômago. Culpa de quem? Café. Aí você começa a ter problema no intestino.
intestino irritado, uma hora preso, uma hora solto. Aí o que é glúten e lactose? Não é nada comigo. Entende? Aí você começa a ter, mulheres especialmente, problemas hormonais. É normal, né? A mulher tem oscilação hormonal. Aí o cabelo vai caindo, a pele vai manchando, bruxismo. Normal, né, gente? Com a idade. Não é normal. A gente normaliza o anormal. Aí, beleza, o corpo tá lá te mandando sinais. Joel, o ritmo tá puxado. Joel, você precisa descansar. Desacelerar. Para continuar o movimento. Eu não tô falando para ninguém parar. Não tô falando para ninguém largar tudo, abandonar o trabalho, ir pro pico do Himalaia para meditar. Pelo contrário. Eu sempre gosto de colocar... eu tenho muito respeito por todos os profissionais de meditação. Mas a sua saúde mental, a sua saúde integral é decisão individual e todo dia, onde quer que você esteja. Então vamos lá. Você me perguntou como que eu reconheço o caminho do burnout ou de qualquer problema, tá? Tá bom. De saúde ou nos relacionamentos. Seu corpo está te mandando mensagem. O tempo todo. Se você está silenciando essas mensagens, como você faz com o telefone, responsabilidade sua. Se você ainda vive com a ilusão de que isso não vai trazer consequências, responsabilidade sua. Então, você outro dia me ensinou uma coisa muito legal, né? Feedback maduro, gente. Isso aqui é uma fala bem madura para quem quer realmente entender como viver uma produtividade sustentável. E é tão doido, Joel, porque quando eu vou nas empresas, né, algumas pessoas ainda me perguntam assim, mas o que é produtividade sustentável? Vamos lá, vamos explicar. Nós queremos um mundo sustentável, com leis sustentáveis, recursos, né? Sustentabilidade é um conjunto de ações para que os recursos durem. Exato. E como é que está a nossa produtividade? Será que o seu estilo de vida é sustentável? Se sim, por quanto tempo? Ou, não, tô pegando puxado realmente. Não, mas eu vou tirar férias no ano que vem, aí eu descanso. Certo? Aí vai dar ruim. Quando você tem 20 e poucos anos, o seu corpo até aguenta a ultrapassagem de certos limites. E ok, ainda mais falando com um atleta de alto rendimento. Quando eu entrevistei o Gustavo Borges para o meu livro, ele inclusive me trouxe um conhecimento bárbaro. Quando eu pergunto para ele, Gustavo, para ganhar medalha, quanto tempo você treinava? Ele, 16 horas. Eu falei, caramba, mas como é que... E o tempo de sono? Ele, tá incluído. No treino. Atleta de alta performance inclui no tempo de treino obrigatório o tempo de sono, senão não ganha medalha. Então, profissionais de alta performance precisam desacelerar para continuar acelerando, para continuar o movimento. Tá? Então, é disso que eu estou falando. Senão fica aquele discurso, né? Enquanto os outros dormem, você trabalha. Não, enquanto os outros dormem, você também dorme. Essa é uma das piores frases. Tem que dormir, porque se você não dorme, você fica burro. Você fica burro. Você vai fazer tarefas de memorização, piora. Tarefas de cognição, piora. Você perde foco, perde atenção. É ruim. Joel, dorme. Quem dorme mal, vive mal. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Números da Associação Brasileira do Sono. Quando você dorme menos do que o seu corpo precisa, você fica mais reativo, mais intolerante, mais pavio curto. Aí nós vamos falar depois de estresse. Aí você vai lidar com qualquer situação diante de uma formiga como se você estivesse diante de um leão. Ou seja, você vai potencializar situações que poderiam ser muito simples, entende? Mas vamos lá, vamos voltar. Então, tentando aqui resumir. Como você vai sentir que você está indo para um caminho insustentável? Quando você está com uma necessaire de remédios bem grande dentro da bolsa, e eu era essa pessoa que eu tinha remédio para tudo. Nossa, lembrei de uma amiga minha. Problema no estômago. Você vai com uma dor de cabeça, tem aqui uma passiflora para dar uma acalmada, tinha tudo. Floral, sabe? Então, aliás, tem alguma imagem na sua casa do super-homem ou da super-mulher? Imagem? Camiseta, chinelo, caneca. Tem. Hoje com os pequenininhos tem. Tá. Tem. Você que está nos acompanhando, se você tiver alguma caneca da Mulher Maravilha, eu já ganhei várias, ou uma camiseta do super-homem, doa. Passa para frente. O herói dos seus filhos é você. O super-homem e a super-mulher são recortes. E aí esses recortes nos dão uma ilusão de que é possível abrir mão de coisas básicas. Joel, as empresas me chamam para eu lembrar que eles precisam dormir, fazer higiene e comer. Outro dia, numa empresa, um letramento lá para líderes,
quando eu falo sobre os faxineiros da saúde mental, e aí eu falo os 5, aí teve um que perguntou assim, mas como é que eu vou ter tempo? Falei, olha o que nós estamos discutindo. Tempo de sono, tempo de higiene e tempo de alimentação. Então, nós precisamos ter mais consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer. Sim. E isso vai mudando com o tempo. O movimento da produtividade sustentável, que aí hoje eu levo para CNPJs ou CPFs, né, para as pessoas, é um caminho de autoconhecimento, para que assim você garanta o seu autocuidado. E aí você tem autoestima. E aí você pode falar de autoconfiança. Mas se você não atualizar a sua identidade com frequência... Como é que é isso, atualizar a identidade? Você atualiza RG? Se eu atualizo, atualizo. Carteira de motorista, você tem que Também. renovar sempre, não tem? Sim. Fora a gente muda, não muda? Aplicativo de celular. Fora a gente muda, não muda? Sim. E dentro a gente não muda? Entendi. A atualização de identidade. Esse é o pilar principal da produtividade sustentável. Porque são algumas perguntas, mas a primeira delas, hoje, com a sua idade, Tá. quais são suas necessidades essenciais? Pra mim? É. Saúde. Não. Prática. Quantas horas de sono você precisa? Ah, tá. Eu preciso com 6 horas... Eu durmo 7, tá? 0. Fico zerado. Perfeito. 7 horas. 7 horas. Preciso fazer exercício. Todo dia? Todo dia. Meu quarto é incrível. Meu colchão é top. Tá. Eu invisto no meu colchão. Perfeito. Água, tempo de qualidade. Eu preciso de tempo com os meus meninos brincando. 1 hora de exercício físico, pelo menos. Todo dia. Todo dia. Tem que tocar violão. Todo dia. Todo dia. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu sei que agora deve ter um monte de gente assim, assistindo a gente, falando assim, nossa, mas como assim? O que você faz para sua higiene bucal? Escovo meu dente. Todo dia? Todo dia. 3 vezes por dia. Perfeito. Tá. Então, para sua saúde mental, o que você faz? Leio, exercício físico. Tô sempre com pessoas que têm uma mentalidade parecida com a minha. Tá bom. Só antes, você falou lei e faz exercício físico todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Sagrado, perfeito. Vamos supor que você fosse do time que está assistindo a gente e falasse assim, eu faço terapia. Todo dia? Não, 1 vez por semana. Aí eu te perguntaria, dá para escovar o dente 1 vez por semana? Não. Não. Mas nem sempre foi assim. Uma escova de dente, há 300 anos, era compartilhada por todos os membros da mesma família. Uhum. Hoje, é óbvio, escovar o dente todos os dias para a sua saúde bucal e para a saúde mental. Muitas pessoas estão colocando em atividades caras, distantes, difíceis a saúde mental. E não, saúde mental é todo dia. É decisão individual e diária, assim como escovar o dente. Então, todo mundo sabe que precisa escovar o dente para ficar com os dentinhos bonitinhos. O que afeta a sua saúde bucal? Se você não escova o dente, se você comeu muito açúcar, vai dar cárie. E o que afeta a sua saúde mental? Se você... Os 5 faxineiros da saúde mental. Por essa ordem. Sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e tempo de lazer / família. Porque se você ficar 5 minutos com a sua família, isso te dá um prazer, como jogar bola ou fazer qualquer coisa que te dê prazer, ok. Uhum. É isso? É isso, Joel. Só que o simples ofende. Então eu preciso te lembrar que se você está abrindo mão do seu sono, você pode contratar o personal de meditação, de yoga mais fantástico do mundo, que não é isso que vai devolver a sua saúde. Então, primeira coisa, a sua agenda não pode começar pelas suas atividades com outras pessoas. Sua agenda tem que começar a partir do que você garante de sono. E eu vejo justamente o contrário. As pessoas dormem com o que sobra. Cara, com 20 e poucos anos, pode até ser que você consiga. Mas depois dos 30, não sou eu que estou falando, não. A nossa biologia explica. O nosso corpo vai mudando do bom dia ao boa noite. Uhum. Então as minhas células vão precisando vão tendo necessidades diferentes. Por isso que a atualização de identidade é fundamental você fazer com frequência. Porque hoje você precisa de 7 horas. Isa, mas quando eu tinha 20 e poucos anos, eu podia dormir pouco. Eu podia ir na balada. 4 horas era igual a 8. Tava linda no dia seguinte, 4 batendo no peito. Nossa, olha como eu sou fada. Né? Dormi pouco e tô igual. O Ricardo Amorim fala no meu livro, inclusive, isso. Ele foi descobrindo que à medida que o tempo passa, você vai adquirindo, assumindo mais responsabilidades, mas o tempo é o mesmo. Sim. Então, se você não se inclui na própria agenda,
você só vive a agenda dos outros. E aí vai faltar energia e tempo para você.